Uma coisa que vocês vão entender é o seguinte: a Bolsa de Valores ela foi criada para pessoas ricas se manterem no poder e se manterem ricas e captarem toda a assimetria, e ninguém tira isso deles, né? Quem arriscou a pele primeiro, geralmente quem bebeu da água limpa, bebe melhor. Então isso é muito comum, né? No nosso mercado financeiro é assim. Quem tem muita grana consegue aproveitar essas oportunidades para captar mais grana. Bolsa de Valores, pessoal, por exemplo, para quem tem menos de 100 mil reais, eu não acho que nem vale a pena você perder tempo com essa porra, tá? Por quê? Porque eu não acredito naquela geração de renda fixa com um capital muito pequeno. Eu acho que renda fixa é quando você passa de 500 mil reais, 1 milhão de reais, quando você tem uma mão muito grande. Esse é um tipo de recurso que um mercado de ações, ou que os dividendos, ou que a rentabilidade que é gerada pelo esse grande aporte que você tem, esse grande capital que você tem, ele realmente consiga te dar frutos e ele consiga crescer numa velocidade maior do que o poder de compra do seu dinheiro corrói. Então não adianta você ficar pegando planilha e focar em 30 anos, cara. Porque em 30 anos, tu nem sabe se eu tô falando isso pra quem tem pouca grana, porque é a maioria, tá? A maioria tem pouca grana. Como é que você gera valor e gera dinheiro, tá? Fica rico. Através do trabalho, pegando um trabalho que tem uma oferta e demanda com uma relação interessante, tá? Com risco e retorno interessante, que é o seguinte. Eu já fui ver os comentários lá do Luva de Pedreiro. O Luva de Pedreiro, pra quem não sabe, ele é um pitoco lá. Acho que é do Nordeste. Não sei se é do Nordeste. Mas ele é do interior e ele fica chutando na goleira e acertando gols. E o cara explodiu no TikTok e tal. E o cara, não sei se ele é analfabeto ou não, eu não sei se ele tem dificuldade de leitura, eu não sei, tá, pessoal? Eu sei que ele é bastante humilde, é um cara que conseguiu ficar milionário através do seu trabalho no TikTok, um jovem, 17, 18 anos. E aí eu vejo muito pessoal da faculdade muito revoltado, da universidade muito revoltado. Bom, quando você tem que entender o que acontece, não é que o mundo é injusto, é uma relação de demanda e oferta. Hoje, qual é a maior demanda do mundo, né? A maior demanda para as pessoas que são da geração da televisão em diante. A maior demanda é por entretenimento. Então, se você foca no entretenimento, provavelmente você vai captar mais recurso e capital do que qualquer pessoa que faça a faculdade de qualquer tipo de profissão, tá? Porque se você tem mais competição e uma demanda menor, você vai conseguir gerar menos valor. Então, a melhor coisa para fazer dinheiro é focar num trabalho em que você consiga ter uma demanda muito grande por aquilo que você produz e aquilo que você entrega. Isso também funciona como um empresário. Então, por exemplo, a tendência é que se o mundo começar a ficar com os carros elétricos, começar todo mundo a comprar carro elétrico daqui a 5 anos, e começou a aparecer uma oficina especialista em carros elétricos. Num primeiro momento, essa oficina especialista em carros elétricos, ela não vai conseguir absorver uma quantidade X de carros elétricos ou de clientes que utilizam carros elétricos. Ele vai ter que fazer o quê? Se ele for empresário, ele vai abrir mais, ele vai terceirizar e vai abrir mais mecânicas para carros elétricos para conseguir absorver essa demanda. Se ele não crescer, um outro competidor vai vir aparecer e vai crescer. E assim a coisa vai acontecendo. Então não é uma questão de ser injustiça ou não. A questão é que você tem que entender essa demanda. Então, por exemplo, hoje eu era dentista, né? Por que como dentista eu não ganhava tanto dinheiro quanto um dentista que se formou em 1980? Porque um dentista que se formou em 1980, primeiro, o acesso à educação superior era muito restrito, era muito pequeno. O acesso à necessidade da população por acesso ao dentista era muito alto, então era uma demanda muito grande, que os dentistas não conseguiam absorver naquela época, porque tinham poucos dentistas na cidade para uma demanda muito grande, certo? Então hoje, principalmente depois com o financiamento, com o FIES e tudo mais, a geração que viu os dentistas serem muito ricos na cidade, eles falaram assim, meu filho ele não vai passar pelo mesmo que eu, ele vai fazer faculdade, ele precisa estudar, ele precisa fazer faculdade. E aí eles colocaram essas crianças todas com acesso ao crédito mais fácil e ao acesso à faculdade, né, ao ensino superior muito mais facilitado. Você aumenta muito a quantidade de profissionais que são formados, aumentando a cadeia de universidades, aumentando a cadeia de escolas, você traz mais informações para um público maior. Dessa forma, naquela época, como a galera trabalhava mais com mão de obra, então tinha muito mais pessoas que faziam trabalhos artesanais ou trabalhos à mão, no caso, né? Que dependiam fisicamente da pessoa estar dentro da empresa e não tanto de máquinas. Essa demanda dessa galera que participava de empresas, né? Que trabalhava, que era o operário da empresa, colocou o filho na faculdade. E colocou o filho na faculdade com a expectativa que o cara saísse dentista rico e ficasse rico igual o dentista de 20, 30 anos atrás, né? A referência dele era essa. O dentista da nossa cidade ganha muito mais do que eu. Então, quando eu tiver um filho, eu vou fazer ele ser dentista. Porque se eu fizer ele ser dentista, ele vai ser rico tanto quanto esse dentista. Só que daí todo mundo pensou dessa forma. Todo mundo, essa geração dos baby boomers, tiveram filhos. E aí eles tiveram essa ideia, né, de construção de riqueza. E aí as pessoas começaram a inundar as faculdades. As faculdades começaram a ter muitos profissionais. E hoje tem muito profissional, muito mais profissional do que o mercado consegue absorver. E aí, como você tem uma competição muito maior, você tem muito mais profissionais, você não consegue cobrar mais caro. Por quê? Porque se outra pessoa cobrar mais caro, vai nivelar por baixo o teu serviço. Então você fica com menos grana. E aí, para isso, ou você vai focar em subnichos, você vai focar num nicho muito específico, que hoje na Odonto, que estava dando muita grana até 4 anos atrás e ainda estava dando um pouco, mas vai dar menos daqui para frente, que é aquele da aplicação de botox, não sei o que, a harmonização facial. Então, as faculdades elas estão criando subespecialidades em especialidades que vão tentando
nessa divisão de profissionais, separar e fazer um aprofundamento, uma especialização. Então, primeiro começou com as graduações. Qualquer dentista só graduado, sem ser especialista, ganhava um dinheiro do caralho. Depois, por um tempo, você tinha que ser especialista para fazer uma grana. E agora, além de ser especialista, você tem que ter um nicho, um subnicho dentro do seu trabalho para você conseguir ter uma renda que te satisfaça muitas vezes. E você não vai chegar nem perto da grana que um dentista de 20 anos atrás ganhava quando ele estava operando sozinho numa cidade de 30 mil habitantes, por exemplo. Nem de perto você vai conseguir chegar no valor que ele ganhava por mês trabalhando como dentista naquela época, né? Porque isso é uma relação de oferta e demanda. Então o que acontece? Por que humoristas, pessoas tipo o Whindersson Nunes se dão muito bem? Porque o cara ele tem uma habilidade inata de produzir piadas muito engraçadas e ser extremamente engraçado. E aí ele mexe muito na... Qual é a categoria de trabalho dele, né? Categoria é o... Porra, acabei de falar. A categoria dele aí é você levar alegria para as pessoas, é entretenimento, tá? Então o entretenimento, ele sempre vai ter uma demanda muito grande, uma escala muito grande. Por quê? Porque ele é uma coisa muito escassa cada vez mais nas nossas rotinas, né? Além da gente ter uma geração que a gente trabalha mais do que os nossos pais, porque a gente trabalha sábado e domingo, os nossos pais não trabalhavam sábado e domingo, provavelmente. Além da gente a gente trabalha muito mais tempo e a gente tem menos tempo para atividades familiares e com amigos ao longo da semana. Quando a gente encontra uma pessoa que a gente consiga parar por algum tempo para dar risada na frente da tela, ou sei lá o quê, ou se entreter na frente de um celular, você vai dar valor mais para aquilo e a demanda por as pessoas, né, os operários, as pessoas que estão... Operários, eu quero dizer, não é o operário tradicional, tô falando todo mundo que sai de casa para trabalhar. Então sai da 1h30 para trabalhar, um operário, vamos dizer assim. Aí o cara sai de casa para trabalhar. Você é um cara que ele vai operar, ele vai movimentar, ele vai fazer algum serviço que ele precise fisicamente estar em outro lugar. É isso que eu quero dizer. Então toda essa demanda, né, de pessoas... que tem muita gente frustrada, que faz 2, 3 faculdades, não adianta, porque o cara não entende esse conceito muito simples. Não adianta você fazer faculdade em um lugar, em uma cidade, que você quer atuar numa cidade, em que já tem uma oferta de profissionais tão bons quanto você, melhores, com mais experiência, para você competir com eles. Você vai penar muito mais, muito mais. Agora, se você for fazer uma faculdade para médico, medicina, e aí você vai trabalhar num lugar lá no Acre, onde ninguém quer trabalhar lá no posto de saúde, no bairro mais perigoso, lá numa cidade que tem no Acre. Lá, provavelmente, lá tem déficit de profissionais. Lá, esse cara vai ganhar dinheiro pra caralho. Por quê? Porque ele chega lá pra resolver os problemas, e aquela demanda, a população pobre precisa daquela demanda, eles vão pagar, né, a prefeitura, ou sei lá o que, vai pagar, o governo vai pagar pra tentar suprir a demanda, vai pagar um valor muito maior pra pessoa estar lá e poder absorver essa demanda. Então, o problema é que no Brasil todo mundo quer fazer faculdade e morar no litoral. Então, o cara faz faculdade e mora no litoral, faz faculdade e mora em capital. Cara, quanto mais capital, mais oferta de profissionais você vai ter, tá? Quanto menos na capital, menos oferta de profissionais, mais competitivo você vai conseguir se manter. E se você conseguir criar coisas, né, ser inventivo, você ser inovador, você vai conseguir captar mais mercado antes de outras pessoas. Então, por exemplo, quando eu entrei no YouTube e comecei a falar sobre mercado de criptomoedas, eu tinha, sei lá, 5, 6 concorrentes. Era muito mais fácil eu conseguir produzir um conteúdo melhor do que eles, porque eu podia pegar o conteúdo deles e ficar comparando com o meu e ficar melhorando, aperfeiçoando, ou tocando em assuntos que eles não tocam, assim por diante. Agora, hoje em dia, pra quem cria YouTube e canal pra falar de criptomoedas, é muito mais sofrível. Por quê? Pra ele crescer. Porque, além de aparecer dele ser bom e ser muito foda, aparece um leque gigantesco de pessoas também muito foda. E aí as pessoas começam a fazer a mesma coisa que as faculdades, né? Começam a ir em direções a subnichos. Então, por exemplo, dentro do mercado cripto hoje, no meu canal, eu não falo de NFTs, assim, diretamente o tempo todo. Eu não fico falando sobre meme coins. Mas se você pesquisar no YouTube, aí você vai ver canal que o cara só fala dessas porra. Só fala de meme coin, de moeda pequena e não sei o quê. Aí vai outro. E os caras super produzidos, super profissional, pega com o microfone e tudo mais. E o cara não consegue crescer. O cara não consegue crescer facilmente. Porque a competição já é muito maior do que quando eu comecei lá em 2018. Né? Então, no momento que você for criar, tem que criar uma coisa muito inovadora, tem que pensar e raciocinar muito pra você performar. Provavelmente vai ter que treinar bastante e escolher um tema em que ninguém fala, ninguém cita, ou que poucas pessoas expõem e falam e citam sobre determinados assuntos, né? Então é assim que funciona, gente, oferta e demanda. Quer ficar mais rico, quer fazer mais grana? Foca em atividades em que não tenha uma oferta de profissionais tão grande. Beleza, senhores? E se você entrar numa onde tem ofertas mais ou menos, uma média de ofertas de investidores, de profissionais, você vai crescer na maciota ali, você vai crescendo aos pouquinhos e tudo mais. E aí é o tempo de cada um, tá? Mas não tem como fazer dinheiro com o mercado de ações. Por exemplo, sendo dentista ganhando 7 mil reais. Eu vou falar categoricamente aqui. Não tem como você fazer dinheiro sendo dentista ganhando um salário de 7 mil reais por mês com o mercado de ações. Comprando ações todos os meses. Não tem como, tá? Não tem como. Eu tenho que dar um tiro muito na lua de pegar uma assimetria, talvez pegar uma small cap, uma empresa pequena que pode se tornar muito grande e tem uma assimetria de crescimento elevada para tu multiplicar o teu capital. Mas ficar usando estratégia de bilionário não vai dar certo, tá? Você vai ter que focar em trabalhar numa área que tenha menos oferta vamos dizer assim, de trabalho. Não, de uma oferta menor de profissionais, tá? Com uma demanda de profissional muito grande. Então, uma demanda muito grande de um profissional X específico, tá? Além disso também, para quem tem menos aí de 100 mil reais, 500 mil reais, cara, é assimetria, tá? É estudar
e tentar captar um movimento de expansão econômica em ativos assimétricos que consigam crescer bem, tá? Isso é plenamente possível, mas não tem como não fazer isso sem tomar risco, tá? Então não tem como não tomar risco sem fazer isso, tá? E aí o que eu posso falar para vocês também? Não adianta o cara focar em comprar Bitcoin querendo criar uma expectativa de que vai ter o mesmo resultado de crescimento exponencial do capital na velocidade que as pessoas que mineraram Bitcoin lá em 2010, porque em 2010 já passou aquela fase. Agora em 2020, 10 anos depois, nós estamos em outra fase, né? Então, você usar Bitcoin para tentar multiplicar em 100 vezes é loucura, na minha opinião, tá? Em 10 anos. Muito difícil o Bitcoin se multiplicar em 10 vezes o valor atual em 10 anos, tá? Muito difícil. Mas, em alguns ativos mais assimétricos é possível, tá? Então, quanto menos dinheiro você tem, mais você vai ter que se arriscar. Mais você vai ter que ser inventivo, mais você vai ter que ser inovador. Quanto mais dinheiro você tem, mais confortável você vai ficar, menos no dinheiro você vai precisar mexer e você vai ter que diversificar mais. Então, você vai diversificar e mitigar os teus riscos, né? Então, são comportamentos de perfis de investidor completamente diferentes. E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar game coins e porcarias, shitcoins e venha aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais e somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto com 55% de desconto. Não fique para trás e garante já a sua vaga porque é limitado. Tamo junto, fofa!